Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha no programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Tal do Mais Uma Live. Hoje teremos uma live super especial, né? Uma live super top. Eu aqui em Petrópolis, 18 horas, e minha amiga Paola Tucunduva, diretamente da Flórida, Estados Unidos, 5 da tarde lá, né? Vamos colocar aqui o nosso tópico principal da live, né? Live extra. Para quem não acordou ainda, hoje já é dia 1º/9, 1º de setembro, né? O tempo está passando, então vamos botar aqui 18 horas Brasil, 17 horas Estados Unidos, horário local lá da Flórida, com a minha amiga Paola Tucunduva. E o tema da nossa live vai ser um tema muito interessante, muito rico. Estamos numa época dos coaches, né? Coach de líderes na era pós-pandemia. Então nós vamos ver como é que funciona isso, como é que é essa questão de você ser coach numa era moderna e digital, né? A nossa live iniciando, nossa amiga Paola já se encontra aí, né? A gente não conseguiu se falar ainda, né? Hoje tentei ligar para você e vamos chamar você sem mais delongas para você poder compor a tela aqui da nossa live e eu vou lhe dar. Seja muito bem-vinda, Paola. Hello. Olá, tudo bem? How are you doing? Are you I'm, fine? I'm fine. How are you? Are you okay? Yeah, perfect. I'm just in a hurry and I saw a tornado, a tufão. I don't know what the hell is that in the ocean coming just to your apartment right there. What the hell is É, that? coisas de Miami, coisas de Miami. Eles têm um nome aí, é um mini tufão que forma em cima do mar, bem pertinho Uh-huh. da praia. Mas foram só 8 minutos e acabou. Fez só um pouquinho de estrago, mas logo acabou. Hello, what the hell is that? I'm just here to generate you a brinde especial from Brazil. Opa. I'm just with Mickey and Control Mais Café to receive you here in the Control Plus Coffee, like international Control Café, in our program of lives. I don't know if you are aware of this. You are the number 73. Oh, 73. wow. You are a And I, brave man doing lives every day. yeah, and I'm gonna write something until the end of this year, talking about the COVID-19. What about what is going on to everybody, for the companies, for the people, the mind and the heart. So you're just invited. You here you have we call in Brazil a red light. There is no yellow light and no red light. You can come in everywhere, every time, anywhere you want. So, Paola, muito bom ter você aqui. Muito Imagina, bom. Sérgio, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui Muito compartilhando aí um legal. pouquinho dessa experiência. Pois é, comecei a fazer esse programa de lives aí em abril, né? E a coisa está crescendo pra caramba. Né? Tem aqui um quadro ali, ó, tem mais 150 pessoas ainda que já estão na escala. E eu acho que até o final do ano eu vou romper as 200 lives. E aí é o que eu fico conversando com o meu anjo da guarda aqui, né? Uma responsabilidade muito grande, lidar com muitas pessoas, vários assuntos, vários temas que são importantes. Né? E a ideia inicial de fazer esse programa de lives, né, foi que a gente tivesse um programa relevante, não é ser mais uma live apenas para poder aparecer e tal, mas você gerar conteúdo, networking e negócios que vale a pena realmente ser compartilhados, como o próprio TED, né, do Chris Anderson faz aí, e coloca isso para o mundo todo. Então você está aqui na live de número 73, eu queria que você estivesse numa das primeiras, mas de repente é bom estar um pouco mais adiante, né, porque a gente vai ganhando experiência, vai ganhando cancha, as coisas vão ficando melhores. Né, eu Com estou aqui com certeza.
o sonho, né? O sonho de Walt Disney, que realmente é uma coisa fantástica, né? Que reverberou para o mundo todo. E muito dessa questão do que você vai falar hoje, né? Do coach para líderes, né? O mundo mudou, a internet veio horizontalizar as coisas, veio trazer uma verticalização e horizontalização de tudo. Né? Hoje qualquer pessoa pode se tornar relevante, mas você tem que ter algumas características. Né? E às vezes eu uso muito do marketing além do feeling, né? Não é aquele marketing muito calculado. Tem uma galera que vai muito pelos números e tem aquele cara, vou me lembrar, é um inglês, ele tem um livro chamado Blink. Sei, Blink. Malcolm Gladwell. A decisão, Malcolm Gladwell, a decisão no piscar de olhos. Então, muitas das vezes, você entra na NASA, você toma decisões incríveis de uma hora para outra, você tem insights extraordinários que não são muito bem raciocinados ou pensados, mas vem uma coisa que você já está naquilo ali há 10 mil e tantas horas trabalhando, de repente sai um insight. E às vezes o cara fica muito tempo só calculando, só reverberando, só vendo gráficos, e aquilo ali não leva ele a nada. Né? Então, Paola Tucunduva, né, minha amiga, já esteve conosco numa entrevista no Contra o Café, uns anos atrás, quando você estava em São Paulo. Coach de líderes, empreendedor e palestrante. Estive em Bauru também, né? Você não estava lá naquele evento? Então, estávamos lá no evento em Bauru, só que acho que a gente não conseguiu se encontrar, né, por muito tempo. Enfim, eu estou segurando aqui o relógio, né, para que essa hora não passe. Né? Eu vou dar apenas também uma pequena informação que fica gravado, né? Esse vídeo está sendo gravado, vai estar lá no nosso IGTV, no Contra o Café, né? Com Sérgio Taldo, lá no Instagram, vai para o Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube também. E desde já eu te convido para a gente assinar junto um artigo, né? Referente à live, e a gente vai postar, fazer um artigo no LinkedIn para compor, né? Esse tema muito legal. Até o final do ano, tá? Eu vou mandar um convite para você. Eu estou organizando um evento que eu gostaria de saber das pessoas, né? Eu vou fazer alguns convites, melhor dia e horário. Se a gente tiver a vacina, não sei como é que a gente vai conseguir se encontrar pessoalmente. Caso não, a gente fazer um grande board aí com as pessoas que participaram, outros convidados aqui, contando as histórias do que foi o ano de 2020, que para muita gente, entre aspas, é um ano perdido, que é um ano que não serviu para nada, é um ano que não... Muito pelo contrário. Né? Muitas coisas legais estão acontecendo. Né? Então, Paola, para as pessoas que não te conhecem ainda, né? Paola por Paola, né? Não é questão de saber qual é o primeiro namorado, nada de nenhum segredo, mas você por você, um pouco da sua história, né? O que te leva a ser a pessoa que você é, um pouco da sua experiência e aquilo que te levou a se interessar por esse trabalho tão bacana, né, que você tem desenvolvido a partir do Brasil e agora, quanto tempo aí na América? Estou há 2 anos e meio aqui em Miami. Que bacana, que legal. Bem legal. Que legal, que legal. Então, Sérgio... Super gratidão. Imagina, eu é que fico feliz. Tudo de bom para você. Vamos que vamos. Vamos lá. Quando eu nasci, meu pai abriu uma lavanderia em São Paulo. E eu, desde pequenininha, sonhei em trabalhar com meu pai para transformar aquela lavanderia num grande negócio. E quando eu estava lá na 5ª série, eu transformei esse sonho na minha primeira meta. De uma forma um pouco intuitiva, eu defini que eu queria fazer administração de empresas na Getúlio Vargas, porque eu tinha ouvido falar que era a melhor faculdade do Brasil e que a administração de empresas ia me ajudar no desafio de trabalhar com meu pai e transformar aquele negócio numa grande empresa. Só que tem um detalhe, né? Qualquer pessoa que olhasse o meu boletim naquela época ia dar risada na minha cara. Eu brinco, né? Eu era uma aluna medíocre. Eu tirava nota média, eu tirava 5, graças a Deus a média na minha escola era 5. Só que no meu coração e na minha mente eu tinha tanta certeza que eu ia fazer a faculdade na Getúlio Vargas, eu só fiz o vestibular da Getúlio Vargas e claro que eu fiz da USP na época, mas não passei nem na primeira fase. Então, era entrar ou entrar. E eu passei na terceira chamada, uma das 3 últimas a entrar na Getúlio Vargas em São Paulo, em 1986. Fiz o curso em 4 anos,
Em paralelo, trabalhei com meu pai, fiz o curso do empreendedorismo com o meu pai no dia a dia, tá na vendo? prática. E aí a minha paixão pelo empreendedorismo, eu trabalhei 10 anos com meu pai na lavanderia dele. E até que eu comecei a ter vontade de ter o meu negócio, de poder fazer do meu jeito. Convenci meu pai a me vender uma pequena divisão da empresa dele, que em janeiro de 2000 passou a ser a minha lavanderia, era o braço da lavanderia que atendia a empresas, lavando uniformes, panos industriais, equipamentos de segurança. E aí, então, eu encontrei um prédio, aluguei um prédio no Taboão da Serra, estrategicamente localizado para pagar menos ISS, para ter mão de obra, porque lavanderia precisa muita gente trabalhando. Sim. E fiz a mudança da lavanderia para lá. Na época, a gente tinha uns 50 clientes, uns 50 colaboradores. Meu pai, no começo, ficou meu sócio, mas assinou comigo um combinado de que eu teria total autonomia para fazer as coisas do meu jeito. E aí começou a minha jornada empreendedora, carreira solo, crescendo muito rápido, grandes desafios, até que eu tive a oportunidade de expandir para a Bahia, estava ficando muito trabalho, meu marido veio trabalhar comigo, e nós enfrentamos em 2004 um grande incêndio, nossa lavanderia pegou fogo, destruiu tudo, foi uma fase muito difícil, mas a gente com fé e com a ajuda de amigos reconstruiu a lavanderia, continuou trabalhando e até que nós resolvemos mudar para os Estados Unidos e vendemos a unidade da Bahia em 2016, a unidade do Taboão da Serra em 2017, em janeiro de 2018 nós mudamos para os Estados Unidos, porque Já também era aí. uma meta, a gente traçou uma meta de vir morar aqui, nosso filho já estava estudando na faculdade aqui, aplicamos para o visto, foram 2 anos de planejamento até que em janeiro de 2018 a gente mudou. E nesse meio tempo eu me apaixonei pelo coaching, me formei como coach e comecei em paralelo a facilitação do Empretec, que desde 2003 eu sou facilitadora do Empretec, a metodologia do coaching, que é uma metodologia que te ajuda a definir claramente aonde você quer chegar, entender onde você está, e o que você precisa fazer para sair daqui e chegar lá. Associado com o aprendizado dos comportamentos do empreendedor de sucesso, que é a metodologia que foi desenvolvida pela ONU e é a base do Empretec, eu percebi no processo de coaching a possibilidade de contribuir com líderes e empreendedores a desenvolver essas competências para chegar onde eles querem. Então é isso, e foi assim que eu cheguei aqui. Muito legal. Na realidade, eu tive várias oportunidades de fazer o Empretec, mas eu acabei fazendo algo similar, só que dentro da General Electric, né? Eu fiz o Six Sigma. Na realidade, é um grande treinamento também que coloca a pessoa para se posicionar. Eu sou engenheiro mecânico, né, de formação, então você trabalhar desde um nível básico de chefia até ser o presidente da GE Global. Né? Então é um curso mais ou menos parecido, né? E tive várias oportunidades aqui de fazer o Empretec, mas ainda não fiz. Né? Tem uma pessoa aqui de Teresópolis, de região serrana, que é diretor e presidente da Alterdata, né? Ele também fez o Empretec, ele fala muito do Empretec. Conheço. Vladimir Carvalho. Vladimir, cheguei a fazer, Vladimir trabalhei Carvalho. com uma produtora que nós gravamos um vídeo com ele, conheci muito a história dele. Então, na sexta-feira eu vou ter a sexta live com ele, sexta ou sétima, só que nós estamos aprofundando o tema do antifrágil, né, do Taleb, do Nassim Nicholas Taleb, daquele livro Antifrágil, que também é autor A Lógica do Cisne Negro. Né? Então a gente está tirando o quebra-cabeça, né? Tentando montar o cubo mágico, porque realmente nessa pandemia muita gente está perdendo a noção, as pessoas estão com vários problemas. Eu até mais tarde vou postar um artigo que chegou aqui, diz que a próxima onda, se não se tomar cuidado, vai ser a onda dos deprimidos e das pessoas que podem se suicidar, porque não estão realmente conseguindo entender, né, o momento de transformação. Mas, Paola, muito legal, mais uma vez, ter você aqui. Obviamente, vamos fazer outras lives, né? O que a gente pode entender, na realidade, por coach, né? Porque se a gente for traduzir o termo coach, é o técnico. Seria aquele técnico de futebol, é o técnico de beisebol,
é o técnico de basquete, é o treinador, é aquele cara que está ali, seria como se fosse um mentor, um instrutor. Né? Nos meios modernos aqui, nesses estudos que têm sido feitos, tem muitos coaches muito legais aí, muito competentes, né? E você é uma delas. O que a gente pode entender, né, pela questão coach, né? Eu sou coach hoje. Né? O que seria isso aí? Então, o coach, ele é uma metodologia que ajuda a pessoa a olhar para frente, definir o que ela quer e como que ela faz para chegar lá. E a gente usa várias ferramentas ao longo dessa metodologia. Você tem que ter uma formação, um certificado. Esse certificado pode ser, inclusive, validado a nível internacional. E é claro que a experiência de vida, de uma forma geral, contribui muito para que a gente se torne um bom coach. Agora, a metodologia de coach ela é um pouquinho diferente da mentoria. Por quê? Porque as duas olham para frente, mas a mentoria, a pessoa vai trazer a experiência dela e vai dar sugestões de caminho. O coach não. O coach, e é por isso que eu me apaixonei pelo processo de coach, e é até interessante, porque no começo da minha carreira como coach, como muitas pessoas me procuravam por causa da minha bagagem, da minha experiência, né? Afinal de contas, hoje já são 30 anos na jornada empreendedora. Então, muita gente me procurava e aí eu fazia um misto de um processo de coaching com mentoria. Mas ao longo do caminho, eu comecei a perceber, sabe, Sérgio, que nem sempre o que funcionou para mim é o que vai funcionar para você. E eu acredito que todos nós carregamos no nosso coração e na nossa mente o nosso caminho certo, o que e como fazer. Mas o problema é que a vida é tão barulhenta que isso vai ficando fechado dentro de um baú, às vezes tão empoeirado que a gente nem enxerga onde está esse baú. Então, o que eu faço, o que a gente faz, um bom profissional de coach faz, é silenciar o barulho externo e, através de exercícios, de ferramentas, de perguntas, vai te ajudando a tirar o pó e abrir esse baú para que essas respostas apareçam. E aí, eu uso hoje a minha experiência para saber que perguntas eu posso te fazer para te ajudar a acessar as suas respostas. Muito legal. Se você quiser, eu vou de vez em quando, eu estou fazendo aqui alguns prints, né? Quase que entorna a caneca aqui, né? Com chá, com tudo que tem direito. Esses dias eu estava fazendo uma live, né? Acontece, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O telefone pulou do tripé, que eu estava com outro tipo de capa, mas assim, plástica, né? E aí o telefone pulou do tripé, a pessoa ficou em desespero. Eu falei, calma, vou botar o telefone no local aqui, tranquilo. É igual ao vivo e a cores, não tem problema, vamos botar o telefone. Eu coloquei o telefone, calmamente voltamos à live, né? E aqui quase que a caneca cai. Eu vou fazer alguns prints de tela. Se você quiser fazer o nosso print, né? Você tem como fazer o print aí? Tenho. Tchim. Faz um print aí, eu tô de Mickey Mouse aqui. Já fiz. Foi? Em sua homenagem, né, à América. E também em homenagem aqui, olha, tá vendo? Tem uma caneca de dólar aqui, ó. Tô vendo. Com o presidente americano. Porque o que acontece? A gente tá hoje, né? O Harari, ele é um autor que eu gosto muito, o Harari, né? Escreveu o último livro, 21 lições para o século XXI. Então, ele abre o véu, né? Ele começou com Sapiens, mostrando a história do homem no passado, tem o Homo Deus que vê o futuro, e o 21 lições trabalha a questão atual e algumas recomendações, né? Tem muitos críticos aí contra o Harari e muitos a favor. Mas se a gente tirar, né, tudo que ele diz ali e prestar bem atenção e olhar a questão da pós-modernidade, está tudo inserido dentro disso que você está comentando, disso que a gente lê, que a gente estuda, desenvolve. E hoje, Paola, a gente vê, principalmente pelas redes sociais, as pessoas têm uma grande ferramenta, muita gente tem muitas redes sociais, mas as pessoas não conseguem definir o seu propósito, como você falou, as perguntas e as respostas certas. Então fica uma pessoa, digamos assim, em várias redes, pulverizado. Entendeu? Ele está em vários lugares ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa íntegra. Então, é uma preocupação que eu sempre tive,
de ter uma integridade, né, em todos os lugares que eu tiver, como um único canal, mesmo estando em várias redes, né? E no caso aqui, o coaching, você se defronta, né, basicamente, com pessoas de liderança, né? E como é que seria enfrentar, né, e ajudar líderes, né? A gente vê aqui no seu Instagram, né, você tem aqui Balduco, né, você tem grandes marcas que você, né, se relaciona, empresas aqui do Brasil, tanto nos Estados Unidos aí, e até para fora, em outros países. Como é que é você hoje trabalhar nessa parte de coaching com grandes líderes? Você pode pegar um líder de uma pequena empresa, né, de uma loja de departamentos, uma média empresa e uma empresa grande, né? Como é que você estrutura isso aí dentro da sua matrix mental, aí, do seu mindset? Então, eu tenho uma metodologia, né, Sérgio, porque o meu foco é o resultado da pessoa no negócio, né? Seja na área que ela está, seja na empresa dela. Mas eu sempre começo ajudando a pessoa a olhar para dentro dela. Primeiro definindo, tendo clareza, colocando em palavras quais são os seus valores mais importantes. Isso por quê? Porque valor é o que governa as nossas decisões. Todos nós temos os nossos valores, mas a gente não para pensar neles. E ter consciência desses valores faz com que você tenha mais segurança na sua tomada de decisão. Sim. Aí a gente faz exercício de missão de vida. Qual é o legado que você quer deixar nesse mundo? É uma pergunta que, se eu fizer aqui hoje, ó, tô vendo Mônica Cury, melhor candidata a vereadora em São Paulo, é uma amiga, é uma pessoa assim do bem e que resolveu se aventurar a esse mundo político, e eu tenho certeza que ela vai mudar a nossa cidade num primeiro momento, São Paulo, e depois... A Mônica, eu já vi ela lá, ela pode me seguir também, ela já curtiu algumas coisas, né? É amigo da legal. Paola, é minha amiga também. Você vai adorar conhecer a Mônica. Daqui a pouco ela chega aí no Rio para alguma campanha mais ampla. No começo é São Paulo. Legal. E aí, se eu perguntar agora qual é a sua missão de vida, a Mônica, ela com certeza está nesse desafio de uma candidatura, porque ela tem uma missão de vida de transformar a nossa cidade, o nosso país, através de um trabalho público. Ela é uma pessoa que tem uma experiência, uma bagagem de vida. Mas nem sempre a gente tem claro qual é essa missão de vida. Então, a gente, Sim. no coaching, faz um exercício que eu vou fazendo perguntas bem mais simples e fáceis. E a gente vai construindo, e no final de uma hora de sessão, a gente escreve uma frase que representa a sua missão de vida. Só aí nós vamos traçar visão de longo prazo, aonde você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, e entender como que a meta do seu departamento ou da sua empresa está ligada com essa visão de futuro. E aí a gente vai desdobrar essa meta de 2 anos, quais são os passos que eu tenho que fazer para chegar lá, e desenvolver as competências necessárias para garantir que eu esteja nesse ponto. Porque o que eu acho importante, né, Sérgio? Quando você procura um processo de coaching, é porque de alguma forma você sente que gostaria de ter um resultado diferente do que o que você tem hoje. Porque se tivesse tudo perfeito, tudo satisfeito, você não procuraria um coach, você nem precisa de um coach. Exatamente. Agora, quando você quer ter um resultado diferente do que o que você tem hoje, só tem uma coisa. Você precisa mudar a forma com que você está fazendo as coisas, porque senão você vai continuar chegando no mesmo resultado. Ou às vezes é a falta de clareza da onde eu quero chegar. E por isso que esse processo faz tanta diferença, e eu fico muito feliz em ver os resultados de todos os meus clientes até hoje. E inclusive, assim, eu sempre faço uma primeira sessão aonde eu vou avaliar se a pessoa está no momento certo para fazer um processo de coaching, e ela vai avaliar se eu sou a profissional certa para ela. Porque, por exemplo, se você quiser emagrecer, tem coaching para emagrecer. Eu não sou essa pessoa. Entendeu? Se você quiser, eu preciso de um coaching para relacionamento, eu não sou essa pessoa. Até acontece casos de clientes minhas
que fazem um processo de coaching. Como a gente trabalha visão de longo prazo, ela se dá conta e já tem uma delas que está casando agora, dia 7 de fevereiro, e quando fez o processo de coaching não estava nem namorando ainda. Mas aí é um efeito colateral, não é o foco do meu trabalho. Que legal, que bacana. E no caso aí, como é que você percebe, né, como os coaches têm ajudado, né, os profissionais e as empresas e organizações nesse momento? Principalmente nessa época de Covid. Porque eu estou acompanhando aqui seu movimento. Por exemplo, tem uma última postagem que você botou lá. How to train your brain. Como treinar o seu cérebro. Tem pessoas que não leem diariamente, né? Então tá aqui. Read every day. Get out of your comfort zone. Né? A gente sabe que o ser humano, quanto mais acomodado, né, ele de repente ele mais ele vai querer ficar. Igual a questão da água que desce a montanha, e para você botar água lá em cima na montanha, tem que botar uma bomba. Pô, tem que botar uma bomba? Vai dar trabalho, eu vou gastar com a bomba. Eu queria que a água subisse a montanha. Não vai subir, cara. Né? Write down ideas. Né? Escreva suas ideias. Igual eu tenho aqui, tá vendo? Eu, inclusive, estou aqui fazendo um quadrinho, né, diário. Né? Eu estou fazendo as 250 frases de Steve Jobs. Né? Steve Jobs em 250 frases. Né? Eu até ia ler aqui no início da nossa live, mas eu estou tão empolgado com a sua presença. Olha lá. É o que está escrito ali, o que eu postei hoje na minha rede. A maior parte do Vale do Silício, naquela época, ainda era formada por pomares. Olha só. Olha a observação do Jobs. Pomares de damasco e de ameixa. E era um paraíso. Lembro-me de que o ar era cristalino. Quem hoje observa que o ar está cristalino? A Covid está mandando a gente parar. Mas as pessoas estão insanas. Então você tem que parar, olhar o dia, olhar o sol, a chuva, a neve, a teia de aranha, a folha, né? Até para ter insights. Permitindo ver de um lado, né, o outro lado do vale. Sobre crescer no Vale do Silício no começo dos anos 60, Smithsonian Institute, 1995. Então, nessa parte do livrinho aqui, que eu vou até as 250, tá vendo? É sobre o começo. Então, a gente tem uma referência especial, né, a Steve Jobs, e vemos hoje tantas pessoas que querem montar um negócio, querem da noite para o dia ficarem milionários, ganharem, sei lá, não tem condição, você tem que ter um planejamento, você tem que ver o propósito, você tem que ter um coaching, você tem que ter, de repente, uma pessoa que te oriente, você tem, ali na tua figurinha também, ó, meditar. O Harari, ele pede que você medite, né? Ele faz 2 horas de meditação por dia. Keep a journal, quer dizer, se mantém informado. Exercise. Então, essa pergunta aqui que eu estou fazendo a você, como os coaches têm ajudado os profissionais e organizações? Porque o ser humano está meio fora de órbita. Acho que, na verdade... E a Covid veio para desestruturar, né? Então, e a Covid veio para nos ajudar a nos questionar sobre as nossas prioridades, sobre o alinhamento, sobre o propósito, sobre a razão e o significado daquilo que eu faço. Uhum. Então, é realmente um momento especial e muita gente está aproveitando esse momento. Empresas se reinventando. Tem muita empresa que nunca faturou tanto quanto está faturando hoje no Covid. Sim. E tem empresas que estão quebrando porque não estão vendendo nada. Que estão quebrando, isso. Uhum. Então, aí você fala, essas que estão quebrando não tem solução? Tem certos segmentos que estão sofrendo mais. Mas mesmo esses podem se reinventar. Podem e precisam. E para você se reinventar num momento como esse, é você voltar para a sua essência, entender qual é a sua missão e o seu propósito de vida e entender como que você vai direcionar a sua empresa para te ajudar a chegar onde você quer daqui a 10 anos. E quando você tem esse propósito, quando você tem essa clareza de onde você quer, a criatividade vai aparecendo, os recursos vão aparecendo. Eu falo que empreender, liderar, tem momentos, Sérgio, que a gente vai dar alguns passos numa ponte que só tem o começo dela construída. A ponte não está construída. Exatamente, isso. Mas você tem a clareza de onde você quer chegar e você começa a dar os primeiros passos e a ponte vai se formando na sua frente. E eu vivi isso na pele. Quando a lavanderia pegou fogo, num domingo...
eu só conseguia pensar como é que nós vamos fazer para atender um cliente sem máquina de lavar roupa. E um monte de cliente que a gente podia fazer fábricas grandes pararem ali naquele momento. E aí os concorrentes foram ligando para a gente no meio da madrugada no domingo para nos ajudar. Os clientes também, os colaboradores vieram todos para ver o que eles podiam fazer. A gente tocou uma lavanderia durante uma semana sem uma máquina de lavar roupa. Caramba. Só atendendo, limpando em concorrentes. Então, teve concorrente que a lavanderia não funcionava à noite. Nós mandamos pessoas da nossa equipe para lá e mandamos caminhões com roupa suja e eles foram lavando e fazendo o serviço. Outros, os clientes falavam assim, esse serviço eu sei fazer aqui. Manda o material desse cliente que é aqui do lado que eu faço para você e você manda seu carro pegar amanhã. Então, tem momentos, eu gosto muito, eu aprendi com uma amiga que chegou da Índia, a fórmula do sucesso. E desde que eu conheci, eu confesso para você que eu nunca acreditei em fórmula pronta, fórmula mágica, nunca. Mas o dia que essa amiga chegou e falou, eu sou muito curiosa, eu perguntei, mas qual que é a fórmula do sucesso? Ela falou, Paula, é simples. Primeiro, intenção. Você tem que ter clareza e um forte propósito daquilo que você quer. Eu falei, eu chamo isso de meta com forte significado pessoal. Faz sentido. Segunda parte da fórmula do sucesso, ela chama de esforço. Você tem que fazer a sua parte. Sim. E aí, estou até anotando aqui. Anota porque é bem legal. E aí, para mim, fez mais sentido ainda, principalmente, Sérgio, não adianta só trabalhar 12 horas por dia. Se a gente associar o esforço com a pesquisa daquele professor de Harvard, daquela metodologia que a ONU desenvolveu, que mapeou que todos os empreendedores de sucesso praticam os mesmos 30 comportamentos. Então, é praticar o esforço alinhado nesses comportamentos das pessoas de sucesso. E, para fechar essa fórmula do sucesso, eles chamam de graça divina. O que é a graça divina? A graça divina é, primeiro, aceitar que tudo vai acontecer no tempo certo, não necessariamente no tempo que você gostaria. E que tudo que acontece é para o seu bem. Eu chamo isso de fé. E para mim é isso que o empreendedor, em alguns momentos na vida, a gente dá um passo numa ponte que não está construída. Por quê? Porque eu sei onde eu vou chegar, eu tenho uma intenção clara, eu faço a minha parte, eu tenho o meu esforço, e aí eu acredito que as soluções que eu não enxerguei ainda, elas vão aparecendo no caminho. Exatamente. E vai se desvencilhando daquele caminho. É igual um pensamento bem antigo também, né? Noé camino é o caminho se hace. Na realidade, não existe o caminho pronto. O caminho se constrói ao longo do tempo e você vai, ao longo do tempo, descobrindo N coisas. No meu caso aqui, por exemplo, hoje é a live de número 73, não é isso que eu falei? 73, isso. Lá na live número 1, eu não tinha noção que eu ia chegar nem na número 5, nem na 10, na 20, que dirá na 70. E aqui, 150 próximos que já estão sendo agendados e a coisa está crescendo e a responsabilidade aumenta. Então, você vai, ao longo do tempo, construindo isso, né? Então, a intenção, o esforço e a graça divina, a fé, você vai avançando à medida do tempo, né? Agora, Paola, eu estou segurando o relógio, essa hora não vai passar, viu? Nós vamos ficar aqui conversando por muito tempo. Como é que é trabalhar com coach de líderes aí nos Estados Unidos, né? Você trabalha necessariamente para pessoas de organizações aí locais ou é para o mundo todo? Não, eu trabalho no mundo todo porque eu atendo online, atendo presencial para quem está aqui nos Estados Unidos também. E a Rosemary Lomelino aí está fazendo assim, porque a Rosemary Lomelino é uma das pessoas que nos auxilia, ela é de Niterói, nos eventos do Contra o Café, estamos organizando esse grande evento no fim de ano, e a Rosemary também é mais ou menos igual a você, tem uma ideia, né, parecida, nós somos do mesmo time. Que legal, Rosemary, já adorei, já sou sua fã, conta comigo. Então, como é que você trabalhar aí nos Estados Unidos com essa área? A metodologia de coach, ela é a mesma. O que vai mudar é a língua que eu vou falar. E aqui no sul da Flórida, nós temos muitos brasileiros, então tenho clientes brasileiros. Na realidade, é Mickey
ou Mickey? Porque o brasileiro que fala Mickey. É Mickey? É boa pergunta. Você sabe que eu nunca reparei qual que é a Tira, diferença. tira, Se tira. você acredita que eu tô aqui há 2 anos e meio e nesse tempo todo eu fui uma vez na Aham, Universal porque eu fui fazer uma palestra para um evento, para uma jornada empreendedora que aham. aconteceu lá. E aí nesse dia eu aproveitei e fui para a Universal. Mas fora isso, não tá é triste até, né? Porque eu tinha que aproveitar muito mais. Mas é que eu tô tão O print, concentrada. aham, o print que É, você tirou foi com as duas canecas, né? Tira o print agora só com o Mickey. tá. E aí, E aí depois você. Porque é depois eu ponho. Mickey, o brasileiro fala Mickey e lá se fala Mickey. Estou te perguntando isso, apenas um comercial, né? Eu tive uma experiência na General Electric e fui no estado de Arkansas. Cheguei lá na cidade de Wichita, só que eu cheguei falando Wichita. Aí o americano lá, there is no Wichita, it is Wichita. What? Wichita. Falei, Wichita? No, no, Wichita. Aí eu falei, cara, que coisa. E aí nós chegamos uma semana depois e tinha passado um tornado, né? Aquele tornado que colocou as casas Destruiu. viradas para cima, um avião virado de cabeça para baixo em cima da casa, os carros totalmente revirados. E aí uma coisa me deixou muito impressionado na época, isso foi em 99, já tem alguns anos. O americano em si, de cidades menores, ele não tem aquela ideia de sair para viajar, para conhecer. Eu fiquei num hotel, né, na beira da estrada, Paola, e aí você só escutava aqueles carros assim. Aí levava meia hora. Falei, cara, na época tinha aquele negócio de disco voador. Falei, cara, se bate um ET aqui, eu tô sozinho no meio do nada. E aí eu conversei com o dono do hotel. Não, I never go to Disney. I don't know Washington. I have never been in New York. Maybe someday. Então, tipo assim, eles são muito do próprio trabalho, do próprio local deles, né? Uma cidade menor. E aí, Arkansas, né? Na cidadezinha lá de Wichita. Então, tem muitas cidades do interior que são muito legais, entendeu? De você conhecer e Muito. visitar. Então, Eu sei. você trabalhar. Eu cruzei agora há pouco tempo, eu saí daqui da Flórida e fui de carro para visitar meu filho em San Diego. Então a gente Que atravessou todos os bacana. Estados Unidos e passamos por Aham. muitas cidades assim. Na Rota É. 66 chega a ter até cidades fantasmas, cidades abandonadas só com a construção que é histórica da Rota 66, que é uma das estradas mais antigas aqui nos Estados Unidos. É bem Aham. interessante mesmo. A gente vai aguardar passar um pouco essa pandemia, né? Tem a Rosemary Lomelino e a filha dela, Monique, que também trabalha conosco, ela não está aqui na live, mas ela quer um dia fazer uma reunião do Contra o Café aí na Disney. Aí a gente vai se encontrar todo mundo Que vai estar junto aí. delícia! Vai ser um Mas eu sucesso. mas eu estou te falando sobre essa questão do coach de líderes aí nos Estados Unidos, porque você deve ter trabalhos, né, com empresas multinacionais e de repente você trabalhar com pessoas de cidades do interior aí é um pouco diferente, não? É uma cultura muito diferente. E uma coisa que é interessante, né, Sérgio, porque você leva um tempo para você ir conquistando o seu espaço. Eu acho que é natural em todo lugar você ter um certo pretensionismo, né? Então eu tenho visto o desafio, eu fico muito feliz de já ter clientes aqui nos Estados Unidos, mas não é um desafio fácil. E eu brinco, né? Porque aqui na Flórida em si, principalmente no sul da Flórida, onde eu estou, a gente não tem muito americano, né? A gente tem muitos latinos que já moram aqui, que são nascidos aqui, filhos de cubanos que chegaram aqui e tal. Então, aqui é uma cultura muito misturada, muito diferente de você ir para o Texas, de você ir para cidades do interior. A gente está em plena campanha política, né? Novembro tem Isso. a eleição, Trump concorrendo à reeleição, o Joe Biden concorrendo pelo Partido Democrata. E aí você começa a ver o estilo das pessoas. Eles falam que aqui no centrão americano tem o que eles chamam de redneck,
que são aqueles americanos mais tradicionalistas, Isso. que defendem a arma, que não querem imigrantes, que acham que os imigrantes vão roubar empregos deles. Então, eu acho que tudo isso é muito interessante e curioso ver como realmente você tem dois grupos bem diferentes, né? E eu outro dia assisti um vídeo, que foi até meu pai que me mandou, explicando as 3 razões pelos Estados Unidos ser a grande potência que é. E uma delas é exatamente essa riqueza das pessoas. Por quê? Porque as melhores faculdades do mundo estão aqui nos Estados Unidos. Muitos estrangeiros vêm para estudar e acabam ficando aqui. E se você for ver, o Google tem um sócio imigrante que veio para fazer faculdade. Isso, o Zoom sim. é um imigrante que veio para os Estados Unidos e montou aqui. Isso. Essa empresa que cresceu Olha e que agora legal. na pandemia está bombando. Então, o imigrante tem imigrantes que trazem... Eu diria que todo imigrante traz um valor muito importante para os Estados Unidos, porque mesmo o imigrante sem estudo que tem, é ele que está aqui fazendo a limpeza dos hotéis, muitas vezes trabalhando nos restaurantes, trabalhando no chão de fábrica, porque o americano mesmo tem um nível de educação tão alto que dificilmente ele se sujeita a trabalhos mais braçais, mais operacionais, Sim, vamos chamar assim, sim. né? Então, o americano tem essa característica. Mas não é fácil conquistar a América, não. É um baita desafio e eu fico muito feliz de aprender, de conhecer. Sabe uma grande diferença que eu percebo, Sérgio? Aqui nos Estados Unidos, eles aprendem a estabelecer metas desde criança, faz parte de matéria da escola estabelecer meta. Muito diferente de nós brasileiros. De todos os meus clientes brasileiros, eu nunca tive... Para não dizer, eu tive um que sabia claramente o que ele queria. Os outros todos precisavam trabalhar mais claramente a meta. Em contrapartida, para os americanos, isso não é novidade nenhuma. Eles normalmente têm clareza. Aonde eles são educados no a isso. futuro, e tem uma meta clara de que ele está trabalhando para alcançar aquilo. Então, isso é muito interessante, essas características. E aí, claro, a minha metodologia, eu vou adaptando a metodologia para essas características e esses traços. Legal. Estamos conversando aqui com o máximo prazer com Paola Tucunduva, né, diretamente de Miami, Flórida. Antes de falar os comentários aqui da Rosemary Lomelino, de Niterói, quem já está participando conosco podem printar a tela, né, e depois compartilhem lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, marcando lá @Sérgio Taldo, @Paola Tucunduva, porque daqui a pouco a nossa live termina, vai para o IGTV e para as redes sociais e também YouTube, mas o assunto continua, a vida continua, a Covid ainda não temos uma vacina e os desafios da vida vão continuar sempre, né? A Rosemary está perguntando aqui o seguinte, eu vou voltar um pouco a linha aqui. Os profissionais americanos são receptivos ao coaching? São muito receptivos. Coaching é um trabalho fortíssimo aqui nos Estados Unidos. O ICF, que é o International Coach Federation, começou aqui nos Estados Unidos e é realmente um trabalho muito reconhecido aqui. Processos, todas as empresas oferecem e usam muitas vezes até líderes das empresas que utilizam, que aprendem a ser coach para liderar através de perguntas, através do desenvolvimento de pessoas. Estamos aqui com o Iris Fora da Caixa, também adorei o Iris Fora da Caixa aqui, falando que a nossa live está um assunto, um bate-papo muito legal. Você vê que legal, Iris Fora da Caixa, né? Estou olhando aqui o perfil dela também. Adorei o nome. E tem mais um questionamento aqui da Rosemary, ó. Que competências os líderes americanos mais precisam adquirir ou atualizar? Legal. Essa é uma pergunta ótima. E aí, inclusive, Rosemary, eu vou fazer o seguinte, na minha visão, pela minha experiência, as 10 competências dos empreendedores de sucesso da pesquisa do Dr. David McClelland. Então, o Dr. David McClelland foi um professor de Harvard que foi contratado pela United Nations, a ONU, para
entender o que leva o empreendedor a ter sucesso. E ele passou 2 anos mapeando tudo que os empreendedores fazem para ter sucesso. E ele, no fim, concluiu que todos esses empreendedores praticam as mesmas 10 competências. Dentro de cada uma dessas competências, ele desdobra em 3 comportamentos que formam os 30. Quais são? E são essas as competências que todos os líderes do Brasil, dos Estados Unidos, precisam desenvolver. Talvez algumas características que eu até posso depois explicar um pouquinho, uma grande diferença entre Estados Unidos e Brasil. Quais são as 10? Primeira delas é estabelecimento de metas. Segunda, planejamento e monitoramento sistemático. Terceira, busca de informações. Quarta, busca de oportunidade e iniciativa. Olha aí, Quinta, tá vendo? exigência de qualidade e eficiência. Sexta, persistência. Sétima, comprometimento. Oitava, Famoso correr riscos. Correr riscos calculados. E para fechar, a gente tem persuasão e rede de contatos e independência e autoconfiança. Que legal. Então, aí, tá vendo? assim, eu vi, vamos dizer, eu diria que uns 10 mil empreendedores que fizeram um mapeamento dessas 10 competências. Em 98% dos casos desses empreendedores brasileiros que passaram por um treinamento onde eu fazia parte da equipe, tem baixíssimo as competências de meta e de planejamento. Isso é assim, uma característica muito forte no Brasil. E já aqui nos Estados Unidos, essas não são assim tão fracas, porque eles aprendem desde pequeno. Eu diria que para eles o desafio maior está na parte de busca de oportunidade e iniciativa, que é a parte de criatividade, não tanto iniciativa, mas mais o lado da criatividade e tal. E também a questão na persistência, ter flexibilidade é um ponto muito importante. E, às vezes o americano é mais quadrado, né? Então, essa coisa da flexibilidade é uma coisa que às vezes para eles é mais difícil. Eu trabalhei 10 anos em empresa, não sei se você tem conhecimento, trabalhei com empresa de revisão de motores de avião. Então, tá no manual? Ok. Não tá no manual? Então, a gente aqui no Brasil, muitas das vezes a gente inventava uma solução que virava um Service Bulletin, né, que entrava no International Service Bulletin para o Federal Aviation Administration, passava a fazer parte do manual da AGE no mundo todo, em todas as oficinas de revisão de aviões nos 5 continentes, made in Brasil. Entendeu? Então, tipo assim, eles não conseguiam entender como é que a nossa versatilidade, a nossa criatividade poderia influenciar o que a Iris Fora da Caixa botou, a questão da adaptabilidade. Paola, estamos com 5 minutos para as 7 aqui, né, no Brasil, 5 minutos para as 6 para você aí. Como é que você vê o futuro dos coaches, né? Como é que você percebe? No final sempre bota aquela bola de cristal assim, a gente fica querendo puxar das pessoas, das suas experiências, o que elas estão percebendo, né? Como é que você percebe o mercado, né, o desenvolvimento da internet, as empresas hoje globalizadas, tudo hoje é smartphone, você faz anytime, anywhere, everywhere, em qualquer lugar você é o cliente, né, você é a pessoa que decide. Como é que você vê o futuro dos coaches, né, ou o trabalho que pode ser desenvolvido, não só aí na América do Norte, mas em outros países também? Primeira coisa, vejo que é fundamental para o coach o contínuo desenvolvimento, aprendizado, isso é essencial, porque o mercado de coach já está concorrido e vai ficar cada vez mais concorrido. Então você tem que ser muito bom e você tem que se destacar. Um outro ponto que eu acho fundamental, aqui nos Estados Unidos eles já têm muita clareza disso. Nós aí no Brasil, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. A gente precisa se especializar, ter um nicho
na qual nesse nicho eu me destaco pelo resultado que eu gero para o meu cliente. Eu tenho um diferencial que me permite, entende? Eu sou uma coach de negócio e eu tenho os resultados que eu tenho, porque durante 30 anos eu toquei negócio, eu tive 150 colaboradores, eu pagava guia de impostos, eu tinha desafios com fornecedores, eu tinha que cuidar do fluxo de caixa, a máquina quebrava. Então, quer dizer, toda essa bagagem traz um diferencial. Tem muitos coaches de negócio que são bons, mas não têm a experiência que eu tive tocando o negócio durante tantos anos. E isso, então, me leva uma milha à frente deles. E eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão hoje se certificando como coach tem um diferencial, tem algo que te diferencia dos outros e que vai te ajudar a ter resultados. Então, acho que isso é um outro ponto fundamental para o futuro. Então, Muito acho que é legal. isso. É a coisa de estar preparado para um mundo mais competitivo e saber a importância de definir um nicho de uma forma bem clara e potencializar isso como resultado para os seus clientes. Bem bacana. E como é que você está percebendo aí nos Estados Unidos a questão do trabalho, né? O futuro do trabalho, né? Tudo hoje em home office, teletrabalho, né? Como é que você está... Essa questão aí, porque a gente aqui no Brasil, acredito que aí também, a gente tem visto aqui São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, muita gente, inclusive, vendendo, né, os próprios móveis e todo mundo trabalhando de casa, né? Isso como uma tendência, né, de agora para from now on, de agora para frente, né? O que eu percebo aqui e aí, né, muitas empresas que descobriram que o trabalho home office pode ser até mais produtivo e que isso pode ajudar as empresas a diminuir escritórios, muitas empresas planejando fechar escritório e ir para estruturas como coworking, por exemplo, que você tem uma flexibilidade para o número de pessoas. Desmistificar quantas vezes a gente fazia viagens para fazer uma reunião pontual. Não faz sentido. Eu acho até que aqui nos Estados Unidos eles já incorporaram um pouco mais essa coisa da videoconferência, até porque as estruturas, as infraestruturas de internet, telefonia, a facilidade de acesso aos equipamentos de ponta para teleconferência, videoconferência, para tudo isso. Então, eu acho que as empresas aqui já estavam um pouco mais preparadas para isso. E Você muitas empresas que não devem voltar a trabalhar fisicamente tão cedo. Você sabe o que nós usávamos na GE, lá nos idos anos de 2000, 2000 e pouco? Aquele aparelhinho redondinho, parecia um Genius. Lembra aquele Genius? Era uma esfera que você apertava determinados canais com as cores. A gente usava um negócio daquele, né? Então hoje você tem uma tela do smartphone, como você falou, você tem um zoom, né? Você tem equipamentos e aplicativos fantásticos, né? Que realmente transformaram tudo, né? Lembrando, né? Eu estou com um prazer aí enorme. A minha amiga Kel Esposito, né? Está conosco aí, a fabricante aí das canecas, né? Do Contra Mais Café. A revista chegando para você aí, se a revista chegar que eu mandei para você, depois você me avisa, bate uma foto, tira um selfie, que eu vou te mandar depois uma caneca também, para você tomar seus cafés aí, tomar teu chazinho. Que chique, que delícia. Então, satisfação enorme, Kel Esposito conosco aí. Obrigada pelo prestígio. Olha Nossa só, fabricante. A Andréia, da Max Lave Tapetes, também está aqui nos acompanhando. Olha o que ela está escrevendo aí. Muito bom contar com você aqui. Obrigada pelo carinho. Muito gostoso poder te encontrar virtualmente, né? Eu fui presidente da Associação Nacional das Lavanderias de 2010 a 2014. Então, no mundo das lavanderias, eu tenho bons amigos e saudade aí do dia a dia. Quero registrar... desse período. Quero registrar a entrada também agora da minha amiga Edir Melo. Edir Melo é uma pessoa aqui de Petrópolis, uma grande amiga também. Ela tem várias lojas aqui na Rua Tereza, aqui no centro de Petrópolis, e com essa questão da pandemia, né, o comércio sofreu muito. Né, o comércio, o turismo aqui, a cidade está com as barreiras sanitárias, tem muita gente que não está podendo entrar em Petrópolis.
então você tem que ter identificação, tá uma coisa muito complexa. Paola, temos 5 minutos, né? Eu vou fazer aqui mais uma pequena chamada e depois está com você as palavras finais, que não são finais, né? A gente sempre deixa a porta aberta. Comigo aqui no programa Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live diretamente do Instagram. Inclusive tem uma pegada legal, que depois vocês vão saber por que eu tenho feito no Instagram, né? Tem uma questão super legal que em breve todo mundo vai conhecer. Paola Tucunduva, diretamente da Flórida, né? Miami, Flórida. O tema da live, Coach de Líderes na Era Pós-Pandemia. Como é que é lidar com as empresas, as organizações, as pessoas que estão desenvolvendo, a questão do Covid, o desenvolvimento, a internet, a globalização. Paola, né? Você é natural de São Paulo, né, Paola? Sou. Capital? Capital. Então, natural de São Paulo e agora está lá nos Estados Unidos, coach de líderes, empreendedora e palestrante. Quem ainda não fez o print de tela, @Sérgio Taldo, marque a gente lá, e @Paola Tucunduva, marque também, porque depois a live continua, dentro de instantes estará no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Vamos depois escrever um artigo bacana lá no LinkedIn. Paola, com você, as considerações aí finais, alguma recomendação, alguma ideia que você gostaria de deixar? Estou eu aqui na América do Sul, você na América do Norte, né? Muito legal. O que você pode aí deixar de mensagem? Mandar um beijo para o Marinho, que está aqui nos acompanhando, o Birajara, que está falando que está assistindo e aprendendo com a gente. Eu que agradeço, o Birajara. Muito bom poder compartilhar. Eu acho que o maior insight, nós aqui, você no Brasil, eu nos Estados Unidos, a internet, a pandemia, você junta tudo isso, você percebe que o mundo é toda uma coisa só. E aí... eu acho que a gente precisa tirar certas limitações que a gente traz no nosso dia a dia, de que eu só fico restrito a vender na minha cidade, na minha rua, no meu bairro. O mundo está pronto para você vender. E aí, claro, você fala assim, poxa, mas eu sou um restaurante, eu não vou conseguir entregar uma comida em Miami. Não, mas você vai poder fazer, talvez, cursos ensinando as pessoas a fazerem a sua receita aqui. Você vai poder, por exemplo, se você já tem estrutura e experiência, quem sabe montar uma franquia ou uma filial do seu negócio aqui. Você tem a possibilidade de vender, por exemplo, vamos supor que você criou um tempero, uma pimenta incrível, linda, maravilhosa, que se você amanhã vai estar podendo vender pela Amazon para qualquer lugar do mundo, como a gente já Olha vê que legal, que bacana. A China vendendo para qualquer lugar, né? Então, eu acho que essa para mim, uma grande lição e que nós temos que nos atentar e aproveitar esse aprendizado e esse momento. Muito legal. Paola Tucunduva, desde já fica o convite, né, para próximas lives. Vamos fazer outras lives falando de novos temas, né? Você é sempre bem-vinda, como eu falei no início da live, in English. O sinal está sempre verde, não é nem amarelo nem vermelho. E você vindo ao Brasil, né, estando próximo aqui da região serrana, Petrópolis, é uma cidade linda, cidade imperial, né? Dá um toque aqui e a gente vai tomar um café e, se Deus quiser, quiçá, possamos estar de uma forma diferente, não sei, como a vacina, e que o ano de 2021 a gente possa ter verdadeiramente uma nova fase, um novo momento, um novo normal. Paola, muito obrigado por você estar com a gente aqui, uma ótima tarde aí, uma ótima noite, e acompanhe a gente aí, né, nas redes sociais, e daqui a pouco, como dizia Jesus, né, para o Dimas, o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sérgio Taldo diz, ainda hoje estarás comigo no IGTV, no YouTube e nas redes sociais. Maravilha. Um grande beijo para você. Sérgio, obrigada. Muito obrigada por tudo. Tamo juntos aí. Tamo juntos. Um grande abraço em todos aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.